durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922. Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins, com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versos 27 ao 31, nos diz: E disse-lhes Jesus: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que se houver ressuscitado, eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Esse é o registro do evangelista Marcos, em que agora, no momento que Jesus estava para ser preso, depois de haver já instruído todos os seus discípulos, o Evangelho de João, ele faz exatamente a apresentação de Jesus instruindo os seus discípulos. Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de João, ele começa a apresentar uma instrução aos seus discípulos. Ele começa a fazer uma demonstração que todos os seus discípulos já sabiam, estavam com ele, porque eles estavam crendo que Jesus era o Messias. Eles estavam crendo que Jesus era o Filho de Deus. E eles tiveram, durante o ministério de Jesus, muitas experiências e muitas evidências de que Jesus realmente era o Filho de Deus, assim como todo o povo que foi assistido por Jesus. Mas aqui no capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus começa a mostrar para aqueles discípulos que, mesmo sendo ele um Deus encarnado, ele estava demonstrando a eles um ato de humildade. E esse ato de humildade, no capítulo 13, é que Jesus lava os pés aos seus discípulos, para demonstrar a eles que, embora sendo ele Deus, ele estava ali num ato de humildade, lavando os pés dos seus discípulos.
Um ato que até hoje eles continuam praticando, achando que isto é representativo. Ninguém precisa lavar a pé de ninguém. Jesus o fez para mostrar aos seus discípulos que ele, sendo Deus, ele ia lavar os seus pés, para que eles pudessem chegar na humildade do Filho de Deus. Nos dias de hoje, ninguém precisa lavar os pés de ninguém, precisa sim chegar na humildade do Filho de Deus. É o exemplo que Jesus dá aqui no capítulo 13. E no mesmo capítulo, no versículo 21, ao versículo 30, Jesus declara e prediz que Judas o há de trair. E a partir do versículo 31, Jesus dá as últimas instruções aos seus discípulos. Deus não faz nada, absolutamente nada, sem revelar aos seus servos, os profetas, os seus propósitos. Por que Jesus prediz que Judas o há de trair? Porque Jesus já sabia o comportamento de Judas. Aquilo que o homem semear, escreve o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. Nos dias de hoje, com a evolução aí da internet, em que nós temos as informações mais variadas, boas, ruins, verdadeiras, mentirosas, tudo precisa ser checado, mas também nos mostra que muitos líderes religiosos caem no fracasso, vão para o fracasso. Aqueles são admirados, aqueles que são até venerados, em dado momento, tudo vai abaixo, sem poder e ter uma explicação. Mas é a palavra de Deus que se cumpre. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto ele colherá. Não só colherá neste mundo, nessa vida. Este versículo é para esse mundo, é para essa vida. Mas vai colher também no juízo de Deus. Com certeza. Mas Jesus, sabendo do comportamento de Judas, Jesus já declara que um dos 12 iria traí-lo. E quando Jesus faz isto, nos diz aqui o versículo 24 do capítulo 13 de João. Então Simão Pedro fez sinal a este, ao discípulo amado de Jesus, que era João, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, no caso aqui o próprio João, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu:
é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Para quem que Jesus disse? Para Judas ou para Satanás? Jesus disse para Satanás, porque Jesus sabia que Judas já havia negociado a sua entrega. Jesus já sabia que Judas já havia vendido a ele por 30 moedas de prata, o valor de um escravo. Então, naquele momento, Jesus declara que um dos seus discípulos iria traí-lo. E então, ficaram todos querendo saber quem seria o traidor. E Simão Pedro, sempre tomando a frente, ele quis saber quem era, mas não tinha coragem para perguntar. Então lançou mão do discípulo amado, que era João, para que ele reclinasse sobre o peito de Jesus e fizesse a indagação. Jesus respondeu: aquele a quem eu der o bocado molhado, esse é o traidor. E Jesus deu o bocado molhado para Judas. E quando o fez, Satanás tomou posse de Judas. E Jesus disse para Satanás, não foi para Judas: o que você tem a fazer, faça. Porque foi Satanás que induziu a Judas, pelo dinheiro, para vender Jesus pelo preço de um escravo. Ah, mas era muito pouco. Olha, aqueles que são dominados pelo dinheiro, escreve o apóstolo Paulo na carta ao Timóteo, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não importa a sua quantidade, a partir do momento que o homem é corrompido pelo dinheiro, ele mata, ele rouba, ele tira uma vida por valores insignificantes. Isso nós vemos diariamente. Quantas vidas estão sendo tiradas por R$10 ou até por menos? Por quê? Porque a ganância, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E isso se aplica também às lideranças religiosas, que não estão fazendo uso daquilo que recebem para o reino de Deus, para levar as mensagens às almas, mensagem do Evangelho, não é as mensagens que eles têm, uma mensagem corrupta, uma mensagem distorcida, uma mensagem que vem trazer mais ganhos, uma mensagem que estão levando as pessoas a perder a sua salvação, porque não estão recebendo a verdade do Evangelho. Mas esses também estão corrompidos pelo dinheiro, tomaram amor pelo dinheiro, e por isso as almas não têm valor. E Jesus declara que uma alma vale mais do que o mundo todo. Então uma alma não se negocia por nada, mas todos irão prestar conta daquilo que tem praticado.
Então Jesus, como registra aqui o evangelista Marcos, está declarando que ele seria preso, que ele, naquele momento, Jesus faz uma referência pelo que está escrito: ferirei o pastor, Zacarias capítulo 13, versículo 7, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Saiba de uma coisa, a palavra de Deus se cumpre, e ela está se cumprindo nos nossos dias, de uma forma gloriosa, no mundo todo. Todas as catástrofes que estão acontecendo no mundo, é um cumprimento das palavras de Deus, das palavras de Jesus, registrada no capítulo 24 de Mateus, que tudo isto é o princípio das dores, porque as dores virão mesmo, é no período da grande tribulação, é depois que a igreja for arrebatada, que o anticristo se manifestará. Então haverá um momento de engano, de mentira, de falsidade, por parte do anticristo, inclusive com os judeus, que irão recebê-lo como seu Messias. Mas depois, ele começará e vai perseguir os cristãos. Aqueles que quiserem servir a Cristo no período da grande tribulação, ou aqueles que não participarem do arrebatamento, eles terão que crer que ainda terão uma oportunidade, mas irão pagar com a própria vida, porque o anticristo não permitirá a presença de Cristo. Assim, nos dias de hoje, já está acontecendo. Estamos tendo um grande combate contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. A Bíblia não está mais podendo estar nas bibliotecas das escolas. A Bíblia não está podendo estar mais nos lugares públicos. Nós vimos aí o prefeito de Sorocaba pedindo oração, porque estão querendo retirar a Bíblia da cidade. E a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus se cumpre. Então a perseguição contra Cristo, contra o servo de Cristo, já está aí, para quem quiser ver. Mas Jesus aqui, ele diz: olha, as ovelhas se dispersarão, mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Depois que eu houver ressuscitado, estas ovelhas, vocês, discípulos, que irão voltar para suas casas, que irão ficar com medo dos judeus, porque se matar o líder, matar o Senhor, vão matar também os servos. Mas depois que eu ressuscitar de Jesus, irei adiante de vós na Galileia. Ali vou encontrar com vocês. Mas Pedro se adiantou dizendo: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Veja como é o homem, como é o entusiasmo do homem. Pedro ainda não estava preparado para aquele momento.
No Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 37 e 38, disse-lhe Pedro: porque não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo antes que me não tiveres negado 3 vezes. Pedro foi advertido. Por que ele não estava pronto para seguir Jesus até a morte? Porque ele não estava preparado. Nós precisamos nos preparar para servir Jesus. Ninguém serve a Jesus de qualquer forma, de qualquer maneira. Ninguém serve Jesus porque acha que pode servir. Nós precisamos da graça de Deus, precisamos da plenitude do Espírito Santo, precisamos da palavra de Deus para servir Jesus. Em Lucas capítulo 22, versículo 60, está registrado. Evangelho de Lucas capítulo 22, versículo 60, está registrado. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Foi neste momento que, embora Pedro tivesse participado do ministério de Jesus pelos 3 anos aproximadamente, embora tivesse participado juntamente com João e Tiago da transfiguração de Jesus, quando contemplaram Elias e Moisés. Elias representando os profetas, Moisés representando a lei. Eles tiveram essa visão, mas nem isso foi suficiente para que Pedro se convertesse. Mas foi necessário que ele negasse Jesus, e Jesus olhasse para ele. E quando Jesus olha para ele, Pedro desfalece. Pedro se arrepende. Pedro chora amargamente, porque ele negou o seu mestre. Não negue o seu Senhor. Não negue a Jesus por nada dessa vida, porque Ele tem uma recompensa para aqueles que creem nele. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo o poder, de toda a graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente, Senhor, com estas vidas que me assistem nessa hora, que esta tua palavra, Senhor, seja a palavra viva, seja a palavra poderosa, seja a palavra gloriosa, por sobre cada coração, que o teu Espírito Santo esteja removendo do coração a incredulidade, a idolatria, a feitiçaria, a macumbaria, e possa, Senhor, esta vida, esta alma que é preciosa, se voltar para Ti, se arrepender dos seus pecados e Te aceitar como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, para ser também
participante do seu reino, porque todos estão sendo convidados para se arrepender dos seus pecados e aceitar a receber esta dádiva que Deus nos oferece na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Toca poderosamente por sobre cada vida, por sobre cada lar, por sobre cada família. Faz, ó meu Deus, ó meu Senhor, a sua grande obra. Em o nome do Senhor Jesus eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação, e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularidependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.